nada vai impedir esse trabalho espiritual que hoje estamos realizando. Nada vai impedir. Amém? Nós tivemos aqui 2 interrupções pelo sinal da internet. 2 interrupções. Tanto o Wi-Fi, como também pelo chip. Mas o diabo, ele não vai impedir a tua bênção. Se você observar os amados irmãos que estavam assistindo ao vivo, foi interrompido a primeira sequência de oração. Foi interrompido. Nós continuamos orando, porque os irmãos que estavam recebendo a oração pela web, pelo aplicativo, e foi cortado o sinal a qual o Senhor estava falando com os irmãos que estavam ao vivo. Você que está retornando a acessar a live, você viu como que o sinal foi cortado, e nós continuamos orando aqui pela tua vida. Nós continuamos orando aqui, porque estamos ao vivo também pela rádio, e continuamos orando. Porque independente do problema que deu de sinal da internet, a tua casa foi alcançada em nome de Jesus. Porque nós vivemos por fé. E nós continuamos orando aqui, intercedendo aqui. E o Senhor Jesus Cristo, quando tocou meu coração para falar do horário que o diabo acha que tem hora marcada para poder aterrorizar, para poder deixar pessoas angustiadas, foi esse trabalho espiritual que foi feito. A oração que nós fizemos, que o Senhor tocou meu coração, foi para repreender. E o pastor Eduardo sentiu a presença de Deus aqui no estudo, muito forte. E nós oramos, começamos a orar, e tenha certeza que mesmo que tenha sido feito o corte do primeiro vídeo, a qual se encerrou, e eu tive que publicar para poder registrar, iniciamos agora novamente ao vivo, para mostrar que nós não paramos de fazer a obra, o que é espiritual, espiritual. E tua casa foi alcançada, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui, continuamos orando, continuamos buscando, em nome de Jesus Cristo. Deus está entrando nos lares, rompendo barreiras, a qual Satanás achou que tinha direito, achou que tinha horário para ele perturbar, sempre aquela mesma hora. Parece até aquela dor de cabeça quando a pessoa tem sempre a mesma hora. É igual febre, sempre a mesma hora. Em nome de Jesus Cristo, que Deus ministrou no meu coração foi para repreender o horário marcado que Satanás achou que tinha direito, porque alguém falou, que alguém mencionou, que alguém fez algum trabalho, seja onde for, está anulado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Há um basta da parte do Senhor nessas vidas. Há um basta, porque Deus é Deus. E nós temos a certeza que não vai ter essa manifestação satânica, essa legalidade que o inimigo achou que tinha sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus Cristo, a minha família, a família do pastor Eduardo, a tua família é do Senhor, e é em nome de Jesus Cristo, tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele está repreendendo, que Ele está jogando por terra, que Ele está anulando, que Ele está queimando, que Ele está anulando completamente. Receba do Senhor Jesus Cristo, não do pastor Moado, do pastor Eduardo, mas receba do Senhor Jesus Cristo a tua vitória em nome de Jesus. Deus Pai, agora, Senhor, o milagre e a cura está nas tuas mãos, dessa pessoa que está com enfermidade, dessa pessoa que está preocupada, Senhor, porque tem uma cirurgia para fazer, ou ainda tem que fazer outros exames, Senhor. Que tudo seja direcionado por Ti, Deus Pai, porque a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Meu Senhor, adentra também nos hospitais, que tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que estão nos leitos. Nós sabemos, Deus Pai, como que está a nossa nação, Senhor. Como que estamos com o caos, e o mundo todo, Senhor.
onde a ganância do ouro e da prata está acima da vida humana. É lamentável, Senhor, mas nós sabemos que toda autoridade, ela foi instituída por Ti, e as autoridades foram instituídas por Ti, toda autoridade, que assim é a Tua palavra, mesmo que estejam governando de uma forma errônea, que não é segundo a Tua vontade, todos irão pagar naquele grande dia. Mas, Senhor, nós como servos, como servas, Deus Pai, nós clamamos a Ti, pela Tua graça, misericórdia e Tuas mãos poderosas. Conceda vitória, cura, milagre, repreende qualquer enfermidade, Senhor. Toma nossas crianças nas Tuas mãos, guarda-as, Deus Pai. Repreende, Deus Pai, tantas coisas, Deus Pai, que o inimigo tem usado para destruir a família, meu Senhor. E que nós possamos cantar o hino da vitória. E Te agradecemos, Pai, esta oportunidade de termos de orar e buscar a Tua face e sentir a Tua presença pelo Teu Santo Espírito. Abençoa meus irmãos, abençoa meus amigos, abençoa essas famílias, Deus Pai, que eles venham sentir o Teu abraço, que venham sentir a Tua presença, que venham sentir o quanto, Senhor, o Senhor ama a cada um. E assim Te agradecemos e encerramos essa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. E Deus continue falando aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com o programa Segunda Vigília na Rádio Semeador e que Deus venha continuar falando aos nossos corações. Conforme eu tinha falado, algum irmão que está entrando agora pela live, vai ter um primeiro vídeo que já está gravado. Por quê? Porque no momento da oração da batalha espiritual, deu um problema aqui no computador, que eu estou aqui com o meu notebook, e o sinal dele pelo Wi-Fi aqui da rádio está 100%, pastor. Está aqui, ó, 100% Wi-Fi, né? Mas deu problema no celular, no aplicativo, não sei o que aconteceu, ele dando problema, mas nós continuamos orando. Independente, estava tentando resolver, continuei na oração. A oração, ela é ininterrupta. Então você vai ver o primeiro clipe e agora nós continuamos gravando. Eu tive que mudar ali os dados que eu estou usando, né, da internet, tive que mudar para o outro chip para poder continuar fazendo. Em nome de Jesus, vamos continuar. Amém? Glória a Deus. O pastor Eduardo vai pedir só para o pastor colocar aqui, para mim poder botar a senha aqui no computador, porque está desconfigurado aqui o computador, só para poder digitar. Tá bom, irmão? Bom assim, irmão, que é ao vivo. É o teclado só. O teclado para ele poder alterar aqui. Eu vou tentar aqui acessar também pela outra página que eu estava tentando, como deu problema aqui, e nós vamos tentar. Mas a obra não para. Então você que está ouvindo a minha voz, você tenha certeza de que a obra não para e não tem que parar. Nós temos que perseverar. Persevere que a vitória vem. Persevere que Deus está às portas, está te abençoando. Persevere que o Senhor, cada vez mais, Ele vai falar ao meu e ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui. Pastor Eduardo, isso. Coloca na entrada USB aqui. Bom assim, irmão, é ao vivo. Então aqui nada é editado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça. Nós estamos ao vivo aqui. E assim, vamos continuar fazendo a obra. Aleluia. Programa Segunda Vigília é assim, ao vivo. Me perguntaram até se eu editava. Eu falei, não, do jeito que sai, fica registrado. Sabe por quê? Porque é espiritual, a gente não edita não. É bom assim, fica tudo natural. Amém? E as pessoas vão vendo. As pessoas não gostam de reality show. Esse reality show que só a graça. Então, aqui não tem reality show não. Quem gosta de show é circo, é teatro, ali é lugar de show. As coisas de Deus é a realidade. Amém? Estou aqui acessando também
a página Glória a Deus. Estou acessando aqui a outra página para facilitar, tá bom? Vamos também iniciar aqui o trabalho ao vivo aqui. O pastor Eduardo nos auxiliou aqui. E nós vamos continuar o trabalho espiritual. Não tem como parar a obra, em nome de Jesus. Amém? Aí, Viz, com certeza, o Viz colocou aqui, ore por mim. Com certeza, meu irmão, fé e força. O Viz é uma bênção na minha vida, né, Viz? Ô, glória. Que Deus abençoe a tua vida, a sua esposa, os projetos da sua esposa, da sua filha, teu irmão, toda a tua família. Tenha certeza que você, assim como todo o nosso gabinete lá, fazem parte da minha oração contínua. E Deus tem abençoado a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estamos também aqui, ao vivo. Glória a Deus. Estamos também aqui ao vivo, pastor Eduardo. Como consegui colocar, o pastor Eduardo nos auxiliou aqui. Estamos também ao vivo com a página live ali, Moab Henrique, tá? Para poder ficar gravando também. Já são 18 horas e 57 minutos. Amém? Amém? Eu aviso aqui, botou meu pastor Eduardo. Amém, pastor? Amém, Viz? Glória a Deus. Quem sabe você um dia, né, Viz? Vai estar aí com a Bíblia aí, pregando lá na Ilha do Governador. Que bênção, hein? Eu profetizo na tua vida. Profetizou, já está ligado na terra, ligado no céu, varão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Vamos aqui, a Taninha Tavares também está ao vivo. Taninha Tavares, Nordman Santana entraram. Flávia Silva, o Viz também, tanto pela live Moab Henrique, como a live Pastor Segunda Vigília. E os irmãos novamente. Pastor Eduardo também aqui, ó. Início de noite, vitória de Jeová, ô glória. E avisando aos amados amigos e irmãos que o canal do YouTube lá, Programa Segunda Vigília, está ativado. Nós ativamos o canal do YouTube e você pode acessar, né, como o pessoal fala, dê um like, né, um like. Eu falo que é um like de Jeová. Você dá um like nos vídeos e se inscreve no canal para que nós possamos começar a fazer ao vivo também pelo YouTube. Só depende de você, não depende de Deus. Porque Deus já deu a ferramenta, né, pastor Eduardo? Deus já deu a ferramenta, mas agora depende de cada um de nós fazermos o uso dessas ferramentas. Amém? Fizemos nossa oração pela família. Aqui, Marcos Oliveira também está ao vivo conosco. Jairo Célio de Lima Moreno, meu primo, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Vamos aqui a uma palavra, será uma palavra breve, e que nós damos continuidade a essa campanha pela família. E qual é a campanha, para alguns que não sabem? É fechando as brechas e edificando o muro. Por quê? Porque quando nós fechamos as brechas da nossa vida secular e espiritual, nós conseguimos edificar o muro espiritual da nossa vida. E quando nós edificamos o muro espiritual da nossa vida, nós cada vez mais vamos fortalecendo este muro. Se torna uma muralha intransponível. Não pela mão dos homens, mas porque Deus, Ele, com as suas mãos, Ele vai edificar este muro. Mas para que esse muro seja edificado, nós temos o quê? Que fechar as brechas. Quais são as brechas? As brechas são as minhas falhas. As minhas falhas como ser humano, numa sociedade. As minhas falhas como homem espiritual, ou estou na casa de Deus, ou não estou na casa de Deus, ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu não acredito na palavra de Deus. Então eu tenho que fechar essas brechas, porque são nas brechas que o inimigo de nossas vidas, ele se alimenta, e ele acha que tem autoridade, e toma posse dessas brechas para nos derrotar, para nos destruir. Durante a oração, para aqueles amados que não entraram antes, aqui no início do programa, nós fizemos uma oração, tivemos até problema do sinal que cortou, mas nós continuamos orando, sabe por quê? Independente de você não ter assistido no início, porque você vai ver que vai ter 2 vídeos gravados. Um já foi gravado, tivemos que concluir, porque deu problema no sinal, para não perder, e o outro é esse programa. Então esse aqui já é o segundo vídeo, na mesma tarde. Mas tenha certeza
que nós oramos por você, pela tua família. Nós apresentamos a tua família, e foi um trabalho de oração espiritual, algo maligno, em que Deus tomou aqui a nossa vida aqui pelo Espírito Santo, e o Senhor ministrou de uma forma poderosa. Tem pessoas que vão dar testemunho, pastor Eduardo, de algo espiritual muito forte que Deus falou nos nossos corações, amém? Carla Peçanha, estamos orando por você, minha amada irmã. Aqui Laide Souza, Rodrigo Nadson, Natan, Jorge Banha, Ronald Ferreira. Ronald, um abraço, meu amado irmão, que Deus abençoe tua vida poderosamente, amém? E que nós estamos aqui nessa batalha espiritual, porque o mundo, cada vez mais, ele está dando sinais da volta de Cristo, amém? Então, uma palavra a qual vamos aqui falar nessa campanha, fechando as brechas, edificando o muro. Então, vamos fechar a brecha. Eu, quando pedir a Deus, falei com o pastor Eduardo que ia fazer uma campanha, serão 40 programas só com esse tema. Eu não falei qual era o livro da Bíblia Sagrada que ele ia usar. Ficava para cada homem e mulher que fosse ministrar, ficava a critério dele, pelo Espírito Santo, na sua oração, falar uma palavra de Deus, para que Deus falasse ao meu e ao teu coração, para que nós viéssemos aprender qual é a brecha que eu preciso fechar. E cada vez mais que nós ouvimos a palavra, mais e mais, Deus se agrada porque você exercita a tua fé. Amém? Vamos à nossa palavra desta tarde? Aqui o nosso amado José Eliésio Veloso também, Ronald, mais uma vez, Ronald, que Deus abençoe tua vida, tua família. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra. A palavra de Deus desta tarde, ela se encontra no livro de Romanos, Novo Testamento, livro de Romanos. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a epístola, a carta aos Romanos, ela está no capítulo 5, no verso 12. Então, Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos fazer a leitura. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês já ouviram muitas vezes pessoas falar, olha aqui, está em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou repetir.
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos, olha essa palavra, amados. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vou procurar em poucos minutos falar do capítulo 5, do verso 12, e também parte do capítulo 6 de Romanos. A palavra inicia em capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós sabemos que o pecado, a origem do pecado, para aqueles que crêem pela fé, que nós cremos pela fé, que Deus criou os céus e a terra e o homem, o pecado entrou por um erro de um homem. Adão te deixou ser enganado por uma palavra a qual ele se deixou levar e comeu do fruto a qual Deus o proibiu. De tudo poderia tocar, de tudo ele poderia comer, mas um fruto ele não poderia tocar, que era o fruto a qual que era da árvore que dava conhecimento, que trazia à existência todo um conhecimento. Resumindo de uma forma geral, era isso, esse fruto traria à existência na mente dele coisas que iria destruí-lo. Apenas uma árvore ele poderia tocar. Ele sabia disso, e nós sabemos ali em Gênesis, quando fazendo um resumo, em que Eva, após ser criada, né, do seu próprio corpo, para ser adjuntora dele, para acompanhá-lo, ela de uma forma foi seduzida, foi persuadida pelo inimigo para que ele tocasse. O que é interessante nesta palavra, pastores, amados irmãos, que o inimigo ele poderia fazer Eva comer aquela fruta. Dá um entendimento que se Eva comer o fruto, o pecado não ficaria com o homem. Por quê? Porque a palavra foi dirigida
Adão. A ele que não poderia comer fruto, mas o inimigo sabia que tinha que fazer Adão quebrar a sua aliança. Ele sabia que com Eva ele já tinha conseguido, mas que ele tinha que fazer que com aquele a qual Deus direcionou a palavra para que ele não tivesse ali o contato com aquela árvore, com aquele fruto. O inimigo, ele sabia que tinha que atacar o homem, fazer com que o homem tivesse o conhecimento da vida, conhecimento de tudo. E por uma insistência, ele conseguiu. O que eu quero dizer para você é que nesse momento que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele fala da lei, regime da lei, ele fala do pecado, que ele está ensinando que pode ter a lei, o homem está no jugo da lei, mas que onde tem um pecado, tem que ser arrancado, pastor Eduardo. Porque é o pecado que separa o homem da sua salvação. É o pecado que distancia o homem de Deus. Mas Deus não distancia do homem, grave isso. O pecado distancia o homem de Deus, mas Deus não se distancia do homem. Sabe por quê? Porque a sua graça, a sua misericórdia, ela é constante na minha e na tua vida, porque Ele quer que o homem venha se arrepender. Como Pai, Ele tem essa preocupação de dar oportunidade para o homem. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos, que assim como entrou o pecado pelo homem, também pela graça, superabundou a graça onde tinha um pecado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também entrou a salvação por um homem. O pecado entrou por um homem, mas também a graça, a salvação, a humanidade entrou por outro homem, o Filho do homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu resumi isso aqui, até mesmo por causa do tempo, para que você tenha um entendimento. O que Deus quer e o que Deus exige não é nada impossível para a minha pessoa e para a tua pessoa. As pessoas te colocam obstáculos porque estão presas. Nós ficamos presos às coisas do mundo. O que traz o pecado, as coisas que vão contra a palavra de Deus, o homem sempre ele é induzido, porque a escolha é do homem. O homem escolhe o que ele quer para a vida dele. Mas Deus sempre está nos ensinando e mostrando, conforme o apóstolo Paulo falou aos Romanos naquela época, e fala a nós também, porque a palavra de Deus é atemporal. Ele fala que nós devemos nos afastar do pecado, anular o pecado. Conforme ele mesmo falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, com Cristo, em Cristo, nós somos abençoados. Mas nós devemos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e nos afastar do pecado. Eliminar, muitas vezes, o pecado. Afastar do pecado é quando eu vejo que aquilo está errado, eu não vou cometer. Mas eliminar o pecado é quando eu cometi o pecado e tenho que eliminar. Como eu vou eliminar? É pelo sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. Quando eu aceito a Cristo, o seu sangue me purifica de todos os meus pecados, onde eu tenho uma nova oportunidade, onde vai superabundar a graça. É esse entendimento simples, e que muitas vezes, de uma forma espiritual, quando lemos a Bíblia, parece que é complicado ter entendimento, mas o Espírito Santo, ele fala nos nossos corações. De uma forma simplória, eu estou falando para você, meu amado irmão, amigo, família, que basta uma atitude nossa. E que Deus vai nos abençoar como Ele nos abençoa. Ele já nos abençoa pela misericórdia, mesmo nós não tendo Cristo, alguns não tendo Cristo como um suficiente Salvador. Por quê? É a misericórdia do Senhor que não faz com que o homem seja consumido. Mas Ele dá esta oportunidade. E a palavra de Deus, quando Ele fala no capítulo 6, é interessante, ele fala da graça novamente, e ele torna a falar, aqui no que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, tipo assim, se superabundou a graça, aí vamos continuar no pecado para superabundar a graça? Não, o que ele está dizendo é isso, que nós venhamos tirar, arrancar o pecado da nossa vida. Ele fala assim, de modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, quando nós sepultamos o pecado, quando nós confessamos a Cristo, quando nós recebemos o Cordeiro de Deus pelo sangue purificador do pecado, nós devemos sepultar esse pecado. Nós devemos andar numa vida de graça, uma vida de paz, uma vida a qual cada vez mais nós vamos nos apresentar a Deus como os filhos e buscamos cada vez mais a santidade. Pois sem santidade não veremos o Senhor. Então fechar a brecha é no momento em que vivemos ainda neste mundo, que cada um vai ter seu tempo de morte, de descer à sepultura, mas nós não sabemos o tempo que nós vamos perecer, mas que nós venhamos a vigiar a partir de hoje, fechando a brecha hoje. A palavra de fechar a brecha, edificar o muro, é largarmos o pecado, isolarmos e anularmos o pecado, para que tenhamos abundância de graça sobre nossas vidas e que Cristo, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e através de Cristo nós somos resgatados para a glória de Deus. Que vamos fechar a brecha cada vez mais, fazermos a vontade do Senhor. Que você não se deixe enganar que, isso aqui pode, não tem nada a ver, amado. O que desagrada a Deus, nós não podemos colocar que não tem nada a ver. Ou nós estamos ou nós não estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, certo, pastor Eduardo? Ou estamos ou não estamos, não tem meio termo, não existe negociação como um meio político que negocia tudo para favorecer a B e C. O reino celestial é tomado por força, por esforço, é uma batalha espiritual, não há negociação, ou eu tiro, ou eu me afasto, ou não das coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. E é fechando as brechas e edificando o muro que nós vamos receber as bênçãos e que nós vamos, naquele grande dia, sermos chamados benditos de meu Pai. Amém? Já são 7 horas da noite, 20 minutos. Estamos aqui com esta palavra encerrando, uma palavra breve, mas que vem edificar cada vez mais a tua fé. E tenha certeza que o programa Segunda Vigília, com toda a equipe, nós estamos sempre em oração pela tua vida. E todos os amados que entraram, que curtiram, compartilharam, eu peço a vocês que continuem nos ajudando nesta obra. Deus, Ele faz a parte dele. Ele derrama a sua unção, Ele dá dons espirituais para a sua igreja. Mas a minha e a sua parte é levarmos a palavra, fazermos a obra e orar pelos outros. Amém? A Evilânia também está aqui conosco, a paz do Senhor. E também o nosso amado amigo, irmão Ivo Costa, Orlandina Benjamin, nosso pastor Alexandre Alves Pereira, é o nosso capelão ali da Marinha do Brasil. Alexandre, abençoado, um pastor, homem de Deus, né? Que Deus abençoe a vida do nosso amado pastor. Tem acompanhado ali nas redes sociais a obra do nosso pastor e tem sido uma bênção. Deus tem honrado cada vez mais o nosso pastor. Rosana Matos, que Deus abençoe. Pastor Eduardo Alves, está longe. Oh, glória, dê um glória aqui, que bênção. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos finalizar e que Deus continue falando no teu coração. Vamos finalizar agora com um pequeno versículo, no capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Essa palavra para nós finalizarmos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então coloque no teu coração, afasta da aparência do mal, que o diabo fugirá de vós. Amém? O poder está nas mãos do meu e do teu Senhor Jesus Cristo. Todo o poder nos céus e na terra. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, ei amado, não há aquele que resista à palavra do nosso Senhor. Recebe tua vitória em nome de Jesus. Nosso amado pastor Cláudio Teixeira, foi aniversariante de ontem. Cláudio Teixeira tem aqui o programa na Rádio Semeador, segunda-feira. Um abraço, meu amado pastor, que Deus abençoe tua vida e teu ministério. Tiago Aspa também, e Ronaldo Pires de Andrade, um amado irmão. Marcelo Souza da Fonseca, abraço também, que Deus abençoe. Ronaldo Pires de Andrade mandando um recado aqui para nós da rádio. A partir de Deus esteja conosco, a paz de Deus esteja conosco, amigo e irmão Moab. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe tua vida, tua família que é abençoada, linda família que Deus confiou a você, e hoje nós vemos teus filhos aí, tua filha, sua esposa, todos aí sendo abençoados, assim como todos os amados ouvintes. Estamos encerrando aqui o programa Segunda Vigília, lembrando que sexta-feira, horário normal, 21 horas. Amém? Sexta-feira, o programa Segunda Vigília no seu horário normal. Hoje foi 18 horas porque temos um compromisso e temos que honrar esse compromisso. E sexta-feira, 21 horas, estaremos aqui na Rádio Semeador com o programa Segunda Vigília, um programa da família, lutando pela família em nome de Jesus Cristo. Programa com palavra, com oração de intercessão, e aguardamos você na sexta-feira, tá bom? Que Deus abençoe, meu amado Adilto Rodrigues, que Deus abençoe tua vida, tua família, um amigo aí desde 1987, da nossa turma ali, né? Já passamos muitas provas e lutas, e Deus, pela misericórdia, nos proporcionou esse momento ímpar. Vamos fazer nossa oração de agradecimento. Os irmãos que estão assistindo, vocês verão que tem um outro vídeo do programa de hoje, que ele foi feito poucos minutos, por uma interrupção aqui de internet e outras coisas mais espirituais, mas nós salvamos a tempo o vídeo, então ficará 2 vídeos do programa de 15 de novembro, a data da proclamação da nossa República, 128 anos. Por mais que esteja aí com problemas sociais, políticos, tantas coisas acontecendo, mas a nossa República, ela é abençoada por Deus, e viva o nosso Brasil, que viva essa população tão sofrida, mas que Deus venha cada vez mais nos fortalecer e nos guardar de tantas coisas que tem afligido o nosso país. Amém? E os outros países também, porque a palavra do programa Segunda Vigília é para todos os povos, todas as nações, que todos sejam abençoados em Jesus. Vamos fazer nossa oração final de agradecimento, e que Deus alcance também pela oração a nossa família, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Celestial, nesse momento que encerramos o programa, agradecemos a oportunidade da vida que nos concede. Agradecemos por cada amigo, por cada irmão, por cada homem, Deus Pai amado, que reservaram tempo para ouvir a Tua palavra, que reservaram tempo para orar conosco aqui no programa Segunda Vigília. Nada posso como pastor, como servo. Pastor Eduardo também nada pode, se não for pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas, assim como também nossos amados irmãos, ouvintes da Rádio Semeador, deste programa Segunda Vigília. O que nós pedimos para Ti, Senhor, que o Senhor venha adentrar na vida, que o Senhor venha adentrar no seio da família. Deus Pai, que venha abençoá-los abundantemente, e que nós, mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, que Tua graça seja, Deus Pai, de uma forma abundante nos lares, nos negócios, Deus Pai, nos projetos de cada família aqui que está sendo representada pelos Teus filhos que estão assistindo, que estão ouvindo, ou por aqueles, Deus Pai, que vão ouvir, Deus Pai, e vão assistir o programa após ele ser publicado, Senhor, porque a Tua palavra é atemporal, a Tua palavra, Deus Pai, ela alcança, Deus Pai, patamares, coisas sobrenaturais, porque nós vivemos pela fé e não por vista. E pela fé que nós temos em Cristo Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra,
Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha adentrar nos lares e venha abençoar. Que todos tenham uma vida de paz, que sejam guardados por Ti com Tuas mãos poderosas. Meu Senhor, alcança aqueles que, porventura, estão, Deus Pai, entristecidos, que estão passando por um momento, meu Deus, de luto, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha consolá-los. Pedimos a Ti, Senhor, que esta vidinha que está enferma esteja nas Tuas mãos e que o Senhor decrete a vitória pela cura, pelo milagre. Que o Senhor também venha direcionar, Deus Pai, os médicos, Deus Pai, para que venham todos, Deus Pai, receber, Deus Pai, alta nos hospitais, os leitos, Deus Pai, das enfermarias, que Tuas mãos poderosas continuem nos guardando, nos abençoando, e todos digam amém. Receba do Senhor Jesus Cristo e da minha pessoa, da pessoa do pastor Eduardo e de toda a equipe do programa Segunda Vigília, diaconisa Mônica, diaconisa Rosa, o nosso diácono David, irmão Lúcio, nosso pastor Enéas Alves. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Agradeço a participação de cada um de vocês e que Deus abençoe a todos. Amém? Receba nosso abraço. Nós vamos finalizar aqui a rádio, como sempre fazemos, né, com a bênção apostólica. E em seguida estaremos finalizando aqui a transmissão ao vivo. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. Receba a tua vitória em nome de Jesus, amado ouvinte. Conforme nós falamos, né, estamos aqui mais uma vez finalizando o programa Segunda Vigília. O que eu peço a cada irmão, a cada amigo que está participando do programa, aqui que eu estou com duas páginas abertas, né, do Moab Henrique, pastor Moab Segunda Vigília, e que você curta esse programa, a rádio aqui na Rádio Semeador, e principalmente compartilhar, porque outros amigos vão também ver, e é uma oportunidade de você levar a palavra de Deus, as orações para os lares, tá bom? E eu peço também que você acesse o nosso canal do YouTube, ali, programa Segunda Vigília. E você dê um like ali, né? E também faça a sua inscrição para que nós venhamos alcançar um número expressivo para fazermos também ao vivo o programa pelo YouTube. Só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família e a você que tem nos ajudado nesta obra de evangelismo por esta rede social. Amém? Então que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Vou finalizar aqui o programa primeiro na página do Pastor Moab Segunda Vigília. Receba nosso carinho, nosso abraço em nome de Jesus.